Fala pessoal, tudo certo? Vou fazer hoje uma questão de função que caiu no Enem. Acompanha comigo. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em BH, possui abóbadas no formato de parábolas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Pessoal, esse tipo de exercício já resolvemos aqui no nosso canal. Quando ele tem um arco de parábola, você vai colocar no plano cartesiano e depois vai montar a sentença da função do segundo grau. Essa vai ser a ideia. Então acompanha comigo aqui, tá? Vou colocar o eixo das ordenadas e aqui eu vou colocar o eixo x. Professor, qual é o melhor modo mesmo de colocar essa parábola no plano cartesiano? É colocando o vértice exatamente no eixo das ordenadas. Então acompanha, tá? Ficaria algo mais ou menos assim. O meu vértice, ele vai coincidir exatamente aqui no eixo y. Lá na figura 2, o eixo y ficaria exatamente aqui, gente, ó, passando pelo segmento que determina essa altura que ele quer calcular. Pode acompanhar aqui na figura 2, tá? Que o eixo y ficaria exatamente aqui, nessa reta. Esse meu ponto V, como ele define aqui o valor mais alto da função, se você analisar aqui na figura 2, esse valor mais alto é exatamente o nosso H. Então, é o H que eu quero calcular. Como aqui na figura 2, eu tenho a distância do zero até onde a abóbada encosta a base, que é o eixo x, que é 5, esse valor seria exatamente o que no gráfico da minha função? Quando corta o eixo x, lembra que é a raiz. Então, como aqui a distância é 5, eu vou marcar 5 aqui, já tem uma raiz da função. Agora, professor, como o meu vértice ele vive no eixo y, recorda que as duas raízes vão ser o quê? Opostas. Então, se uma raiz é 5, a outra raiz ela vai ser o oposto, menos 5. Vértice está no eixo y, as duas raízes sempre são opostas. Essa distância 4 metros aqui, professor, ela corresponde a que altura que eu vou colocar no eixo y? Exatamente essa altura 3. Então, você vai colocar comigo aqui que a altura vai ser 3. E aí, esse ponto, você vai ver que ele vai ser muito útil para resolver o exercício. Pronto, montamos o gráfico, colocamos todas as informações. Agora, como é que eu vou montar a sentença? É muito comum, pessoal, você usar essa forma aqui. É a mais comum que tem. Só que nesse exercício, eu vou usar uma que é muito mais fácil. É essa, a famosa forma decomposta. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Toda vez que você conhece as duas raízes da função, colocar na forma decomposta vai te ajudar muito a ganhar tempo. O x1
eu vou falar que é a raiz o quê? 5 e o meu x2 menos 5. A ordem não importa, tá, pessoal? O importante é marcar as duas raízes. Coloca essa informação nessa forma decomposta. A, o nosso coeficiente A, vezes x menos uma raiz, que é 5, e aqui x menos a outra raiz. Menos com menos vai dar mais. Muito bem. Essa minha forma, a única coisa que ainda falta é o coeficiente A. Sabe o que você vai fazer para achar esse coeficiente A? Olha aqui no gráfico. Eu vou pegar um ponto conhecido. Pegar um ponto conhecido é pegar o valor do x e o respectivo valor de quem? Do y, professor. Quando x for 4, a sua altura, o seu y vai ser 3. Substitui aqui para mim, no lugar do y põe 3, o meu x põe 4 e aqui também. E aí eu vou calcular o coeficiente A. Vai ficar menos 1, aqui vai ficar 9. Quando eu multiplicar, vai dar menos 9. Passo menos 9 dividindo, 3 sobre menos 9, eu vou simplificar, e aí olha o valor do A que eu achei. De fato, negativo, né? Com cavidade para baixo. Volta na sentença, exatamente aqui, ó, aonde você tinha empacado, porque você não conhecia o A. Copia de novo, só que agora, no lugar do A, você põe menos 1/3. E aí copia o restante, x menos 5, e aqui x mais 5. Professor, não está na forma bonita como eu conheço, ax² mais bx mais c. Tudo bem, tá? Se você quer deixar dessa forma, é só multiplicar aqui todo mundo por todo mundo. Você vai simplificar, você chega nessa sentença. Só que nesse exercício, particularmente, não vai precisar fazer isso, hein? Observa, como ele quer essa altura h, esse h é aonde corta o y. Quando um ponto corta o y, o que acontece com o x dele? 0, né, professor? Então, para achar o h, na sentença que eu montei, é só você colocar x igual a 0. E aí vai ficar 0 menos 5 aqui, e aqui 0 mais 5. Quando você resolver, vai dar menos 1/3, aqui vai dar menos 5, e aqui vai dar 5. Vou multiplicar, vai ficar 25, menos com menos mais, 5 vezes 5, 25 terços. Como esse h é o nosso y, porque é onde o x é 0, a resposta você vai marcar que a altura é 25 terços metros. Temos essa alternativa? Sim, D de doidas pelo saber. Questãozinha muito bacana, hein, professor? Fica aí a dica. Quando você quer montar a sentença de uma função, eu conheço as duas raízes de forma decomposta. Legal? Quer pegar mais dicas? Quer resolver mais questões do Enem? Questões bacanas como essa? Acompanha, inscreva-se no nosso canal. Que a matemática esteja com vocês.